Olha esse desenho que eu acabei de fazer do Asta e do Yuno. Você quer saber como aplicar esses efeitos, como deixar o desenho com esse resultado? Assiste até o final que eu vou te dar várias dicas e você vai conseguir fazer também esse desenho. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando aqui mais um vídeo do canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a desenhar o Asta e o Yuno de Black Clover. E antes de irmos para o desenho, gostaria de dizer que esse vídeo é de uma collab, tá bom? Uma collab que eu fiz lá no Instagram. Se você não me segue, o link tá aí abaixo, sempre tá, sempre posto os vídeos, posto prévias antes dos desenhos, tudo, tá? Eu fiz essa collab lá no Instagram, se você quer participar de uma próxima, me segue lá e confere os outros personagens, tá? Os outros participantes dessa collab, só saiu o desenho top, tá bom? Então vai aí no link da descrição e confere os desenhos das pessoas aí, dos outros, tá bom? Agora vamos para o nosso vídeo. Ó, vocês veem que eu já começo fazendo o desenho do Asta, tá? Na parte da esquerda. Vocês veem também que eu já dividi a folha, porque como tava no começo do vídeo, o meu desenho ele é em partes, ele é em quadrado. Cada quadrado vai ter um personagem. Então eu já fiz essa divisão no começo, usando uma régua para ela ficar certinha, para ela não ficar ruim, tá? Se você for fazer um desenho desse estilo e a divisão ficar torta, o desenho vai ficar inteiro torto. Então usa uma régua, tá bom? E eu também eu usei uma caneta azul no esboço, tá? Não na arte final. No esboço eu usei azul para eu conseguir ver melhor, eu não confundir com o grafite do lápis. Então eu usei a caneta azul, tá bom? E vocês veem que eu já estou quase concluindo o Asta, tá? Eu gravei um vídeo usando esse desenho mesmo, ensinando a fazer rosto de anime, tá bom? Ensinando a fazer qualquer rosto, tá? Então eu vou botar ele aí no card para vocês assistirem. Isso vai ajudar muito vocês fazer ou esses desenhos ou qualquer outro, tá? Lá o vídeo tá bem completo. Então depois dá uma passadinha lá no vídeo que vai te ajudar bastante, tá bom? O vídeo que eu estou botando agora. E como vocês viram, nesses quadrados vai ter um quadrado só dos dois e embaixo vai ser metade de cada um, tá? E a minha proposta para esse desenho é dar um contraste bem grande entre os dois. Então, na parte do Asta, que eu vou falar mais na hora da pintura, eu usei cores bem mais escuras, tentando dar um efeito bem mais sombrio. E no Yuno, não, eu já usei cores mais claras, tanto na pele quanto em tudo, para dar realmente um efeito mais de luz, tá? E eu fui fazendo esboço, aplicando os detalhes, como eu já disse em outros vídeos, tá? Uma coisa que eu acho que pode ajudar você bastante a fazer esses dois personagens é entender o traço do Black Clover, que eu fiz um vídeo dele já explicando exatamente como que é o traço de Black Clover. Então no final desse vídeo eu vou deixar no card para vocês assistirem ele, tá bom? Mas sinceramente não tem muito mais do que eu possa falar, porque as técnicas que você usa para fazer os personagens de Dragon Ball, você também vai usar para fazer esses personagens. O que muda é realmente algumas características, mas como eu falei, essas características eu entro bem mais com detalhes, com bem mais tempo, explicando bem melhor no vídeo do Black Clover que eu vou deixar no final. Então não adianta, não tem por que eu falar aqui essas características se eu vou ter que resumir, não vou conseguir dar com tantos detalhes, dar informação tão completa como nesse vídeo. Então não tem muito mais do que eu falar, mas uma coisa que eu posso indicar a vocês é façam esse estilo de desenho, principalmente esse estilo aí embaixo que eu comecei agora, ó, do metade um personagem, metade do outro. Por quê? Isso é muito divertido, particularmente eu acho muito legal você tá fazendo um personagem num estilo num lado e o outro tá fazendo em outro.
é fácil, tá? Eu sinceramente acho que é muito... Eu sofri muito mais para fazer o Yuno ali em cima com aquele cabelo, por exemplo, do que fazer esses dois embaixo. Esses dois embaixo eles fluíram muito bem, foi até bem rapidinho. Foram uns 20, 30 minutos cada um, foi bem tranquilo, tá? Porque é mais fácil, então você não tem que fazer os rostos iguais e tudo mais. Tanto que eu fiz um esboço muito mais vago nesses dois embaixo, porque eu não vou precisar fazer o outro lado exatamente igual, como se eu tivesse nos personagens ali de cima. Eu tenho que fazer os dois lados iguais, porque eles estão de frente. Aqui não, aqui eu fiz um esboço muito mais vago, porque se eu fizer, eu só tenho que fazer um lado, então facilita muito mais. Tá? Então eu aconselho vocês fazerem esses desenhos divididos pela metade, mas agora vamos para a pintura, que isso sim é a parte mais interessante. Agora, começando a pintura, eu começo pelas partes das sombras, que essas partes eu não apliquei a line art, tá bom? Não apliquei a line art porque elas são um efeito ali, eu não preciso de um contorno, tá? E vocês veem ali que as divisões eu fiz com o lápis preto, fiz uma coisa mais grossa para dividir mais. Como eu tinha dito, a minha proposta para esse Asta é fazer um personagem mais escuro, mais sombrio. Então vocês veem que eu apliquei bastante preto com uns efeitos em vermelho. Sempre passando em camadas, tá? Tá acelerado, então parece que eu já comecei aplicando com toda a força. Não, eu aplico com uma primeira camada para pegar o pigmento, depois eu aplico outra para depois ir misturando as cores, escurecendo aos poucos. Que eu tenho um vídeo ensinando a colorir, que assiste ele também, que ele vai te ajudar bastante, tá bom? Vou botar no card agora. Mas vou falar as cores que eu usei. Eu usei um marrom normal, tá? Sem muita especificação. E eu usei rosa claro. Basicamente foi essas duas cores que eu usei para fazer a pele do Asta, tá bom? E eu apliquei bastante camadas. Eu usei uma areia para misturar, para deixar bem uniforme, tá? Foi essas as cores que eu usei no Asta. E para fazer esse fundo, um fundo bem simples, só pintei alguns círculos de algumas cores e apliquei o cinza, uma coisa mais escura, sem muito detalhe, porque é um quadrado meio pequeno, então não tem como eu fazer muito efeito, muita coisa, tá bom? Então foi isso que eu usei no Asta. Mas agora no Yuno eu já fiz algumas coisas diferentes, por exemplo... O cabelo, eu tô fazendo um cabelo que não é o mesmo estilo ali do Asta, não é um cabelo estilo anime, é um cabelo semi-realista, tá bom? Que basicamente consiste em eu puxar fios pelo cabelo, tá? Assim tá meio distante, parece que tá tudo igual, mas vocês conseguem ver também que eu puxo fios e vou escurecendo, aplicando bastante luzes no cabelo. Olha só, todos esses espaços em brancos não foi que eu deixei de pintar, assim. Tecnicamente eu deixei de pintar, mas não foi que eu esqueci, eu fiquei com preguiça. Não, são luzes estratégicas para aplicar esse efeito no cabelo, tá bom? Esse efeito mais semi-realista. E não tem contorno. Cabelo semi-realista não tem contorno. Esse estilo de cabelo que eu fiz não tem contorno nenhum, tá bom? Então, vocês veem que eu vou passando isso. Agora eu vou passar ali no de baixo também, porque eu já tava com as cores. E isso demora bastante, tá bom? Eu acho que eu demorei quase 2 horas para fazer esses dois cabelos. Foi, tipo, bem demorado mesmo, assim. Então é um cabelo que fica bem mais bonito, mas demora mesmo, tá? E eu estou agora passando essa auréola. Vocês veem que o fundo eu só usei esse verde claro. Eu fiz um degradê de verde ali na parte da volta do Yuno, tá? Eu usei esse degradê. Eu tô mesclando entre os dois ali embaixo, que eu já tava com as cores e eu decidi fazendo isso. Mas eu fiz esse degradê por fora para dar esse efeito mais de luz. Na sombra eu usei um bordô, tá? Na sombra, porque ele é um pouco mais vivo do que um marrom normal. E para quem não tem bordô, é basicamente marrom e vermelho. É uma sombra um pouco mais viva. E na pele dele eu usei somente uma areia. Por quê?
para deixar uma pele mais amarelada, mais clara, sim, para dar realmente mais vida. Como eu falei, eu tô tentando fazer esse contraste entre os dois. Então o Yuno eu tô fazendo um personagem um pouco mais vivo, cores mais fortes, e o Asta eu tô fazendo cores mais escuras, cores mais um estilo mais sombrio, tá bom? E no Yuno ali embaixo eu fiz a mesma coisa, a pele foi o mesmo efeito, eu usei a meu estilo de pintura foi igual ao estilo de pintura ali em cima, tá bom? Claro, no Asta os dois foram iguais e no Yuno os dois foram iguais, tá bom? Eu aplicando azul claro aí nessas partes, pela mesma coisa que eu estou dizendo, para dar um efeito mais vivo pro desenho, tá? Então apliquei azul claro. E na hora do fundo, eu fui fazer esse trevo, mas esse trevo ficou meio estranho. Pra quem assistiu o anime sabe por que esse trevo, mas o trevo ficou meio estranho, mas ficou legal no final, tá? Fazendo esses círculos de estilo a pintura ali que eu fiz do Asta, para dar esse efeito a mais. E agora eu vou aplicando um degradê de verde, fazendo assim, lá na ponta da folha faz um preto e um verde escuro, e vou clareando a mais, para como se fosse uma áurea do Yuno, tá bom? Foi isso que eu fiz aqui, para dar esse efeito a mais. É um pouco chatinho de pintar, porque tem que ficar desviando os círculos, aí tem que deixar, tem que passar camada, volta com camada, tá? Aconselho você usar um lápis um pouco mais macio, como o Super Soft, vai misturando bem, que isso ajuda bastante, tá? A você deixar a pintura homogênea. Se você fizer ela com lápis muito rígido, como a Ecolapse, vai ser... O lápis da Ecolapse não quer dizer que é muito rígido, mas ele é mais rígido que um Super Soft, por exemplo. Vai ser mais difícil você preencher. Agora, se você tiver os dois e conseguir misturar, é perfeito, tá bom? Mas agora vamos para a parte do Asta, tá bom? Vamos finalizar aqui. O Asta foi o que eu mais fiz diferente. O Asta eu apliquei bem mais efeitos, tá? Agora no Asta vamos fazer o que para dar esse efeito mais sombrio nele? Antes de eu te dizer como deixar o Asta um efeito mais sombrio, duas coisas. Primeiro, não se esqueça, isso é uma collab, então vai ali nos links da descrição para os perfis das outras pessoas, tá bom? Vai lá, confere o trabalho deles, que ficou bem legal também. E segundo, se inscreve nesse canal, tá? Eu posto vários vídeos, 3 vídeos por semana, com dicas de esboço, pintura, line art, efeitos, várias coisas para te ajudar a desenhar, tá bom? Então se inscreve nesse canal que você vai me ajudar também a bater a meta de 100 inscritos, tá? Que estamos correndo com essa meta. Na gravação desse vídeo eu tô com 37 inscritos. Quando eu chegar em 100, eu vou fazer um vídeo especial, que é um vídeo mostrando todos os meus desenhos, toda a minha evolução, tá? E eu vou dar várias dicas, o que eu aprendi, o que eu fazia de errado, que hoje eu corrigi. Provavelmente um dos meus erros é um dos seus erros hoje, ou também já foi. Então esse vídeo vai ser muito legal, tu vai aprender bastante coisa, tá? Então se inscreve aí para estar ajudando a bater essa meta, para a gente chegar ainda mais rápido, tá bom? Então agora vamos voltar para o vídeo para mostrar o Asta, que ficou muito top. Usar cores mais escuras, como eu disse 10.000 vezes nesse vídeo. Eu acho que vocês têm Alzheimer, não é possível. Eu tô repetindo muitas vezes isso, mas realmente é porque é muito importante, tá? Então você já vê a diferença da pele do Yuno pro Asta. O Yuno eu usei um areia, que é um amarelo mais clarinho. O Asta eu já usei um rosa claro mais forte, usando um marrom mais escuro, tá? Então você já vê que a pele do Asta ficou bem mais forte, bem mais saturada do que a do Yuno. E isso é bem importante, isso é bem interessante para dar esse efeito assim de sombrio, um efeito mais puxado pro escuro, usando esses tons, tá? Eu também pintei a sombra dele ali de vermelho. Eu usei marrom e vermelho para ficar um vermelho bem escuro.
Por que eu usei o vermelho e não usei o preto como ali em cima na outra parte dele? Porque o vermelho ele dá esse aspecto mais demoníaco, assim, mais escuro, mais sombrio, tá? Então eu usei essa cor, eu mudei a cor da sombra dele, tá bom? O cabelo eu usei cinza escuro e preto, tá? Não deixei poucas partes de iluminação para dar o tom. Eu vou repetir 80 milhões de vezes isso, mas realmente é muito importante. Para dar mais escuro, um tom mais dark, eu deixei menos luzes nesse desenho do Asta. Vocês veem que no cabelo do Yuno eu deixei bem mais luzes. Eu fiz um estilo diferente e deixei bem mais luzes. Também aplico na parte de fora um efeito em vermelho, porque isso é um efeito por causa do fundo que eu vou fazer, usando esse efeito mais vermelho para deixar mais escuro. Na roupa ali, ó, partes em preto e cinza escuro, tá? Vocês veem que eu não deixo nada claro, tá? Nenhuma parte clara, por exemplo, a roupa do Yuno eu deixei ela branca. No personagem, se você for assistir um anime, é meio que um amarelo mais clarinho. Não é bem branco, mas eu fiz nessa aqui branca para dar mais contraste. Também vocês veem uma parte que mudou bastante, foi o amarelo ali da roupa, porque o do Yuno eu fiz uma sombra basicamente um pouquinho ali embaixo, um pouquinho ali em cima. Na do Asta eu já fiz sombra em basicamente quase todo o amarelo. Por quê? Para deixar mais escuro. Meu Deus, vocês vão sair daqui só sabendo deixar coisas mais escuras. Mas realmente é muito importante isso. O azul, fiz um degradê. Comecei lá no marrom e fui parando ali no azul claro. Fiz um degradê do azul escuro pro claro, tá? E vamos agora para a áurea ali em cima, que é uma áurea vermelha, tá? Então eu não faço um vermelho muito escuro porque o fundo já vai ser preto, então eu não achei necessidade de fazer um fundo com um vermelho muito escuro. Eu também aplico um pouco de rosa só para misturar. Dentro do trevo eu pintei de rosa somente, tá bom? E sem contorno o trevo também, tá? E agora no fundo eu passo partes escuras de azul e o preto, tá? Para dar esse realmente efeito escuro. Então eu preencho tudo e depois eu venho retocando nas partes de azul escuro, tá? Mas aí tá feito o desenho. E agora aplicando a assinatura para tirar a foto bonitona para postar no Instagram. Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenham gostado. Gostou, curte, comenta, dá ideia de próximos vídeos. Vou deixar aí no card o vídeo que eu tinha falado sobre o Black Clover. Falou, até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau!